Dando continuidade, então, à nossa revisão, hoje nós vamos falar sobre área de superfícies poligonais. Então, é uma revisão, porque vocês já trabalharam com essas áreas em outros anos. Acredito eu que tenha apenas uma que é bem interessante, que é a do triângulo, que se você lembrar de uma fórmula que a gente vai comentar aqui, vai facilitar alguns cálculos. Então, vamos começar com as mais simples. Área de um quadrado e de um retângulo. Então, sempre que eu tiver um quadrado, os quatro lados possuem a mesma medida, e aí a área é o lado vezes o lado, ou seja, a área de um quadrado é a mesma coisa que o lado ao quadrado. Então, lado vezes lado, né? Lado ao quadrado. Então, essa é a mais simples de todas. Quando nós temos um retângulo, a ideia é basicamente a mesma. A diferença é que o retângulo não precisa ter as mesmas medidas. Então, se eu tiver a base e a altura, a área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, essa é a minha segunda fórmula. Depois, nós vamos para os próximos dois. A área de paralelogramo e de trapézio. Então, o paralelogramo, o importante sobre o paralelogramo é o seguinte. Quando eu tenho um paralelogramo dado uma base, né, a base aqui do paralelogramo, a altura não é esse segmento aqui. Então, em alguns exercícios vai ser fornecido a base e até vai ser fornecido essa medida e às vezes o ângulo aqui. Mas o importante é você entender que a altura do paralelogramo não é esse segmento. A altura é o segmento que parte aqui desse vértice e é perpendicular a essa base. Então, a minha altura aqui seria esse segmento aqui. Então, em algumas situações, você vai ter que descobrir essa medida. A partir do momento que você souber essa medida, a área do paralelogramo fica igual à área do retângulo, base vezes altura. Então, a única diferença é que se você não conhecer a altura, que é esse segmento, você vai ter que arrumar uma forma para descobrir. E no caso do trapézio, sempre esses lados que são paralelos, no meu caso que eu chamei de Bzão e Bzinho, são as bases do meu trapézio. E a mesma ideia do paralelogramo. A altura do trapézio não é esse segmento que está aqui. É o segmento que parte desse vértice, né? Ou seja, a distância entre essa base menor e essa base maior. Então, é o segmento que é perpendicular aqui a essa base. Então, seria esse segmento aqui. A partir do momento que você conhecer a altura de um trapézio, a fórmula que permite calcular a área do trapézio é base maior mais a base menor, o resultado vezes a altura, dividido por 2. Então, essa é a expressão para se calcular a área de um trapézio. Então, você vai precisar, para o trapézio, a medida das duas bases e da altura. Se você tiver um trapézio, que é o trapézio retângulo, quando é um trapézio retângulo, ele já não teria essa partezinha aqui. Aí ele tem dois ângulos aqui de 90 graus, aí a altura seria a medida desse lado aqui. Então, tem alguns casos particulares aí a serem analisados. E por último, a área de um triângulo. O triângulo eu separei em três situações. Primeiro, um triângulo qualquer, dada uma medida aqui que eu vou chamar de base. Para calcular a área do triângulo, também eu preciso da base e da altura. Então, eu vou precisar desse segmento aqui, que é a altura desse meu triângulo. Conhecendo a base e a altura, a área de um triângulo é expressa pela fórmula base vezes altura dividido por 2. Então, sempre que for área aqui de triângulo, usando essa expressão, tem que dividir por 2. Um segundo caso, que é um caso particular e que é muito útil às vezes, é quando eu tiver um triângulo equilátero, retângulo. Quando eu tiver um triângulo retângulo, suponha que hipotenusa A e catetos B e C. Se você precisar calcular a área de um triângulo retângulo, você sempre pode usar um cateto como sendo a base e o outro cateto como sendo a altura. Então, no meu caso aqui, a área seria B vezes C dividido por 2. Então, sempre que você precisar calcular a área de um triângulo retângulo, basta você fazer o produto dos catetos dividido por 2. Usa um cateto como sendo a base e o outro como sendo a altura. Então, você não vai precisar da hipotenusa. Se você conhecer um cateto e a hipotenusa,
aplica o teorema de Pitágoras e descobre o outro cateto. E por último, que é talvez essa seja a novidade aqui para vocês, quando eu tenho um triângulo e eu conheço a medida de dois lados desse triângulo, então, por exemplo, aqui A e B, e conheço a medida do ângulo alfa entre esses dois lados. Existe uma relação que dá para se calcular a área desse triângulo, que é através da fórmula A vezes B vezes o seno desse ângulo alfa, o que der dividido por 2. Então, se você tiver dois lados e a medida do ângulo entre esses lados, usando essa relação, você consegue determinar a área desse triângulo. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Primeiro, determine a área de um paralelogramo cujos lados medem 6 cm e 4 cm e os ângulos agudos medem 60 graus. Então, primeiramente, é sempre interessante nesse tipo de atividade você fazer o desenho. Então, desenhei aqui um paralelogramo, os lados medem 6 e 4, então 6 e 4, tanto faz a ordem, tá? No meu caso aqui eu vou colocar o 6 aqui e o 4 aqui. E quando ele fala que o ângulo agudo, o paralelogramo tem a propriedade que os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, esse ângulo é o mesmo desse e, consequentemente, esse ângulo é o mesmo desse. Como é um ângulo agudo menor que 90 graus, né? 60 no meu caso aqui, eu vou considerar esse ângulo aqui. Então, esse meu ângulo aqui mede 60 graus. Para eu poder calcular a área do paralelogramo, como nós vimos nos exemplos, eu preciso dessa medida aqui. Eu preciso da altura desse paralelogramo. O que eu vou fazer? Eu conheço que aqui mede 60 graus e conheço essa medida que vale 4. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Ângulo de 60, cateto oposto H, hipotenusa 4. Portanto, eu posso aplicar o seno. Para descobrir essa medida H, eu posso usar a relação seno. Seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa, H sobre 4. Seno de 60, consultando lá a tabela, é raiz de 3 sobre 2. Então, 2H é igual a 4 raiz de 3. Passando esse 2 aqui dividindo, 4 dividido por 2 vai dar 2 raiz de 3. Então, vejam que eu descobri a altura desse paralelogramo. A altura é 2 raiz de 3. Como eu quero a área base vezes altura. 6 vezes 2 raiz de 3. Isso daqui é a mesma coisa que 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Se você fizesse o desenho ao contrário, colocasse que aqui era 4 e que aqui era 6, não ia ter problema nenhum. O seu resultado final iria ser o mesmo. Você ia encontrar uma altura diferente, mas o resultado final ia ser o mesmo. Próximo exemplo. Determine a área de um trapézio isósceles, cujas bases medem 10 decímetros e 4 decímetros, e os lados congruentes medem 5 decímetros. Então, de novo, eu vou precisar recordar sobre os quadriláteros o que é um trapézio isósceles. O trapézio isósceles é aquele cujos lados não paralelos são congruentes, têm a mesma medida. Então, no meu caso aqui, base maior mede 10, base menor mede 4. E os lados não congruentes, que são esses outros dois lados, medem 5. Então, eu vou colocar aqui as medidas. Para eu poder calcular a área, eu preciso dessa altura aqui. Então, eu preciso saber a altura desse trapézio. O que acontece aqui? De novo, eu tenho um triângulo retângulo. Só que eu não sei quanto mede esse ângulo aqui. Nesse caso, eu não preciso. Por quê? Aqui é um cateto do meu triângulo retângulo. Aqui a hipotenusa é 5. E esse outro cateto aqui, como tudo mede 10, essa parte aqui mede 4, então 10 menos 4, que seria essa parte aqui, dá 6. Dividido por 2, essa partezinha aqui mede 3 decímetros. Então, eu vou ter um triângulo retângulo, hipotenusa 5, cateto 3 e o outro cateto H. Ou seja, usando o teorema de Pitágoras, nós teríamos que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado.
que é aquele triângulo retângulo famoso nosso, né? Então, para descobrir o h ao quadrado, isso daqui dá 25 menos 9, que dá 16, e raiz quadrada de 16, 4. Então, a altura desse meu trapézio é 4. Logo, expressão que calcula a área do trapézio. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Ou seja, 10 mais 4 vezes 4, que é a altura, dividido por 2. 10 mais 4, 14. 14 vezes 4 dividido por 2, você pode dividir aqui antes de multiplicar, né? 4 dividido por 2 dá 2. 14 vezes 2, 28 decímetros quadrados. Então, é sempre importante, sempre que for dado a unidade de medida, você colocar essa unidade de medida na sua resposta final. Próximo exemplo. Determine a área de um triângulo, sabendo que dois de seus lados medem 7 cm e 6 cm e o ângulo entre eles é 30 graus. Então, é aquele último caso que eu comentei. Ó. Triângulo, um lado mede 7, o outro mede 6 e o ângulo entre eles, 30. O que eu vou usar então? Aquela última expressão lá do nosso resumo. Área A vezes B vezes o seno do ângulo dividido por 2. Lembrando que esse ângulo, né, tem que estar entre as medidas dos lados aqui. Então, eu vou substituir. 6 vezes 7 vezes o seno de 30 dividido por 2. 6 vezes 7 é 42. Seno de 30, meio. Então, isso aqui vai ficar 42 vezes meio dividido por 2. 42 vezes meio é a mesma coisa que 42 dividido por 2, que dá 21 sobre 2, que eu posso deixar na forma de fração mesmo, ou se eu fizer a divisão, 10,5 centímetros quadrados. Vamos agora para o nosso último exemplo. Determine a área de um hexágono regular, cujo lado mede 8 decímetros. Então, o hexágono ele tem a seguinte propriedade. Sempre que for um hexágono regular, você consegue dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Então, olha só, eu tenho aqui 6 triângulos equiláteros de lado 8 decímetros. Então, como eu sei que é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui mede 60 graus, do mesmo jeito que os outros dois, né? E os lados medem 8 decímetros. Então, os três lados medem 8 decímetros. Então, o que eu vou usar? Essa fórmula novamente. Área de um triângulo equilátero, A vezes B vezes o seno de 60 graus. Então, 8 vezes 8 vezes seno de 60. 8 vezes 8 é 64. Seno de 60, consultando a nossa tabela, é raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui vai ficar 64 vezes raiz de 3 sobre 2, sobre 2. Aqui dá para dividir o 64 por 2, dá 32. Então, vai ficar 32 raiz de 3 sobre 2. Dá para dividir de novo, agora aqui o 32 por 2, fica 16 raiz de 3. Então, 16 raiz de 3 é a área de um triângulo aqui. Como eu quero a área do hexágono, são 6 triângulos iguais a esse, ou seja, 6 vezes 16 raiz de 3, que é a mesma coisa que 96 raiz de 3 decímetros quadrados. Bons estudos!